Olá, bem-vindos a mais um Fala Tati Podcast. Este projeto é um projeto que nasceu do meu coração para levar informação de qualidade para você, com profissionais maravilhosos, capacitados, envolvidos e dedicados dentro das suas profissões. E hoje eu tenho a honra de receber no Fala Tati Podcast uma amiga muito querida, muito especial, uma profissional que se destaca na sua área, e ela tem um detalhe muito importante que faz com que eu me emocione ainda mais por estar recebendo ela aqui hoje. Ela é mãe atípica. E sendo mãe atípica, a identificação é imediata. Gente, eu estou diante da maravilhosa Mônica Veste Lixotti de Lima. Maravilhosa, seja bem-vinda. Muito obrigada, Tati. Que prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada. Estou me sentindo super lisonjeada por esse convite, viu? Estar aqui com você, falando no Fala Tati, né? Sou eu quem agradece, tá? A sua presença aqui era esperada demais, tá? Eu queria muito que você viesse aqui, estou muito feliz. Eu vou falar um pouquinho sobre a sua formação acadêmica para que as pessoas conheçam um pouco o seu percurso, o seu caminho, sim, tá? E depois a gente vai conversar mais, tá bom? Tá bom. A Mônica, tem graduação em odontologia pela Unig, graduação em fonoaudiologia pela Veiga de Almeida, cursos nas áreas de odontologia para pacientes com necessidades especiais, odontopediatria, ortodontia infantil, cirurgia em odontopediatria, laser terapia, pós-graduada em docência superior, em linguagem, diagnóstico precoce e também curso de imersão em motricidade e fonoaudiologia na Suíça. Nos Estados Unidos, né? Universidade da Flórida, né? Isso, Enfim, gente, é um currículo que só Jesus, né? Especializado em ABA, PECS, comunicação alternativa ampliada na Suíça, sim, né? E no Brasil, especialização em TEA, através... especialização em ABA para o TEA. Uhum. Vamos lá. Autora de livros maravilhosos, que são grandes faróis na vida das mães atípicas, né? Exatamente. E das famílias atípicas. Ela é autora do Despertadas, Matrescência, Dores e Delícias de Maternar, Autismo quando o Diagnóstico Chega, volume 2, Um Olhar para o Autismo, Um Olhar para a Inclusão, e o best-seller que nós dividimos com a autoria. Exatamente. Além do autismo, que foi assim um filhotinho maravilhoso, né? Exatamente. E hoje a Mônica atua como fonoaudióloga e cirurgiã dentista materno-infantil em consultórios no Rio de Janeiro. Um super currículo, uma super profissional, uma amiga muito querida, competente, que eu tenho a honra de receber aqui no Fala Tati Podcast. Mônica, minha querida, depois de um currículo como esse... né? Depois de uma apresentação como essa, eu quero saber como você está se sentindo. Eu primeiro estou me sentindo muito bem, porque falar aqui com você é uma responsabilidade muito grande, né? De uma educadora, do seu porte, né? Do seu conhecimento. E, naturalmente, foi através do nosso best-seller, né, Tati, que nós nos conhecemos. Tivemos já logo uma identificação muito grande, né, Tati? Verdade. E foi, assim, uma experiência muito boa. A gente está trabalhando nesse livro e falando para pais, e falando para educadores, falando para os profissionais que estão envolvidos no assunto do TEA, que é a minha grande área de atendimento, já há 33 anos. Há 33 anos como fonoaudióloga e há 6 anos como cirurgiã dentista. É quase um propósito, né? Sim. É um propósito. Você tem um filho atípico, exatamente, né? Que torna isso tudo muito mais especial. Sim. E muito mais importante, sim, né? Porque você sabe a dor e a delícia das mães atípicas. Exatamente. Você não atua só como profissional, você sim, atua como mãe atípica profissional. Exatamente. Não é verdade? Conseguir expressar a essência. Sim, porque eu sempre digo que a mãe veio depois, né? Porque, na realidade, eu já era fonoaudióloga quando eu tive meu filho, aos 33 anos.
E posso continuar falando? Claro, fica à vontade. Eu vou falar um pouco da minha história. Isso, depois eu faço as perguntas, fica tranquila. Bom. E com 33 anos eu engravidei, já era fono, morava na Suíça, vivia lá, fui estudar na Suíça. Ai, e adorei a vivendo. Suíça. Adorei a Suíça. É maravilhosa, né? Ai, amei, bem que você falou. É maravilhosa mesmo, é lindo. E aí eu engravidei e naturalmente trabalhava na Suíça com autistas. Olha, que interessante. Trabalhei em 2 instituições em Zurique, né? Cidade que você conheceu, né? Linda, Eu digo que é a minha segunda casa, né? Até porque eu tenho meu filho morando lá, vivendo lá, né, Gente, Tati? lá tudo funciona, né? Tudo funciona. Que lugar funcional. Maravilhoso, muito lindo. Incrível. A gente pode passar uma outra programação falando sobre a Suíça. Porque é maravilhoso. Pronto, convite. A gente fala só Suíça. E então, eu, aos 33 anos, fui mãe. Vinícius nasceu, já cheio de questões para a gente poder ver. Naquela época, como profissional, como fonoaudióloga, eu já via que o Vinícius tinha algumas dificuldades de ordem motora. Sim. E até mesmo a gente pensa assim, é uma criança bilíngue. A gente tem todo um cuidado de como lidar com relação à comunicação, né? Sim. Então, principalmente que ele nasceu na Suíça, na parte da Suíça alemã. E, assim, o pai dele sempre falando em alemão com ele e eu em português, tentando não misturar os idiomas, mas sentia que ele tinha uma certa dificuldade, né? E a gente logo começa a observar algumas características. E, naturalmente, os médicos sempre diziam, você está projetando aquilo que você vê no seu trabalho, no seu filho. E, na realidade, foi muito difícil, até porque o Vinícius, ele é nível 1 de suporte, tem altas habilidades, também tem um pouco do TDAH, tem o TDAH também aí envolvido, e sempre teve muita prontidão de aprender, eu sempre tive muito cuidado com ele e trabalhava todas as dificuldades que eu via nele, apesar dos médicos não, naquela época era muito a questão só médica em termos de diagnóstico, né? Principalmente na Suíça, que é um outro sistema, Sim. muito diferente do Brasil. Então a metodologia de ensino é outra, totalmente, né? De ensino é outra. Suíça, Europa. É totalmente diferente, né, Tati? Você pôde observar lá na sua passagem. Eu acompanho crianças da Europa e assim, é muito diferente o processo de ensinagem lá. Exatamente. Muito diferente. E aí, nessa situação toda, fui observando, mas o Vinícius teve o diagnóstico tardio. Quando ele estava na universidade aqui no Brasil, Vinícius, ele foi muito bem no Enem, foi estudar numa universidade federal aqui no Rio de Janeiro, que é a Unirio, ele fez arquivologia. E agora ele vive lá na Suíça, super independente, ele é autônomo totalmente, consegue trabalhar, falar bem, se comunicar bem nos 2 idiomas e até num terceiro que ele fala muito bem inglês. Ele sempre gostou de assistir filmes em inglês e isso ajudou muito ele também falar um terceiro idioma, falar fluentemente o inglês também. Amiga, eu tô com um desafio enorme, porque eu preciso aprender inglês em 2 anos. Rapidamente, porque eu comecei o meu mestrado em aba internacional. Ai, que lindo, você é demais! Mas aqui é uma conversa de comadre, muito bom! Pois é. De amigas, olha, eu fico tão feliz, que notícia maravilhosa, a gente tem que estar sempre buscando se aperfeiçoar. É verdade. Né? E eu estava assim, postergando, eu falei assim, não. 2026 é o ano do avanço. Sim, A gente precisa avançar. Eu queria muito, fui aprovada e agora já estou matriculada e já comecei o meu mestrado em aba. Você começou onde? Eu não Miami? Sei, eu não sei pronunciar o nome da universidade. São 3 universidades americanas que assinam esse certificado. Sim, olha que maravilha. São 2 anos. Não, CBI não, CBI. Eu vou te mandar depois. Show. Tá? Eu vou te mandar porque eu achei muito maravilhoso. E é uma oportunidade que eu acho que todo mundo tem que aproveitar. Vem precisa mesmo. Bora. Vou embora. A gente vai defender a tese juntinhas. Inclusive, a gente já tem muito material, né? É verdade. Muito material, né? Minha amiga, eu tô amando, né, ouvir a sua trajetória, mas eu quero otimizar o nosso momento. Vai lá, o tempo, com perguntas, né, que eu preparei com muito carinho, tá ótimo, pra gente poder compartilhar com a coletividade, que você vai trazer
dentro do seu, da sua perspectiva, do seu olhar profissional. E a experiência que você tem, né, amiga? Sim. Vamos lá. Eu já sei quem é a Mônica, já se apresentou aqui, já falou um pouco do seu histórico e de mãe atípica, né? A maternidade atípica atravessou a sua vida e de certa forma, transformou a sua atuação profissional. Exatamente. Né? Porque a sua visão muda um pouco. Totalmente. Depois que você vive na prática, isso, né? Essa nova posição. Porque quando você tem um filho atípico, você se torna mãe atípica. Exato, é um novo título que você recebe. E aí você tem que aprender a lidar com ele. Sim. Né? Aprender a lidar com ele tanto na vida prática quanto na vida profissional. Exatamente. E isso é maravilhoso, porque isso é sinal de que você conseguiu equilibrar, né, essas novidades que acontecem com harmonia. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá exatamente. Tudo bem. Vamos lá. Você, Mônica, tem formação tanto em odontologia quanto em fonoaudiologia. Em que momento você percebeu que integrar essas áreas faria diferença real para as crianças atípicas? Foi exatamente no momento que eu atendia uma criança de 5 anos de idade, autista como fonoaudióloga, e eu observava que ele era muito agitado. Ele já passava por alguns médicos no Rio de Janeiro e já ele fazia uso de medicações fortes pela aquela condição dele. Até que um dia, eu tentando fazer todas as abordagens, ele era atendido numa equipe multidisciplinar. E um dia, ele na minha frente, eu olhei, ele abriu a boca chorando muito. E uma mãe que já vinha de muitas noites sem dormir, uma família já extremamente sensibilizada com aquela situação. Fragilizada, exatamente isso. Foi que eu vi que ele tinha, que hoje eu sei que são lesões cariosas, e que ele tinha cárie. Aí eu pensei, bem, ele deve ter dor. E ele não deixava colocar, eu como fonoaudióloga, precisava também de trabalhar, fazer um trabalho da motricidade, e ele sempre esquivava quando eu chegava próximo à boca. Eu falei, tá explicado, ele tem dor. E aí que veio toda a situação, porque naquela época eu busquei vários profissionais que atendessem aquela criança. Na realidade, eu abracei aquela família, né, fora consultório como fonoaudióloga. Então eu falei, vamos buscar um profissional que venha atender essa criança. E aí foi a dificuldade na época, porque eram pouquíssimos profissionais que atuavam na odontologia para pacientes com necessidades especiais, que é o PNE, que é o nome da especialidade que tem na odontologia. E exatamente confrontando com essa dificuldade que eu pensei assim, bem, eu já estava preparada para começar, inclusive, um doutorado. Nossa, Mônica! E aí foi que um dia eu passei em frente a uma faculdade de odontologia e vi lá uma propaganda de matrículas. Eu entrei, conversei com a coordenadora e falei para ela, eu vim fazer odontologia para trabalhar com esse público. Que e aí, aos 48 anos, eu comecei a universidade de odontologia e me graduei aos 53 anos. Então, eu digo assim que foi... Nunca é tarde, Nunca é tarde. E eu sempre incentivo as pessoas a recomeçar, a se redescobrir, a se reinventar. E eu diria assim, que não foi fácil, né? Eu sempre falo, toda vez que me perguntam, eu digo, não foi fácil. Com filho. Mas foi possível. Foi um filho, atendia em consultório. Na época também trabalhava como docente. Coordenava um curso de especialização em inclusão, em educação especial, numa universidade aqui no Rio de Janeiro. Saía para dar minhas palestras e mesmo assim a gente conseguiu terminar o curso de odontologia. E eu já sabia o que eu queria. Então, eu já sabia que esse seria o meu público.
E como a odontologia, eu digo assim, a fonoaudiologia e a odontologia tem muitas áreas afins, elas se coadunam, né? A gente fala de boca, a gente fala que a saúde começa pela boca, né? E uma das questões mais cruciais dentro do paciente, dentro de uma criança, principalmente eu falo da criança porque o meu público é o TEA, né? Como eu digo, eu sou uma fono e uma dentista que trabalho com público materno e infantil, que eu trabalho realmente dentro do desenvolvimento, desde a gestante, a mãe que teve o seu neném, porque eu faço aconselhamento ao aleitamento materno exclusivo. Que lindo, Mônica. Eu trabalho também, eu faço o teste da linguinha na criança. Quando é preciso, a gente já faz a cirurgia como dentista, a gente acompanha essa criança, a gente trabalha também todas as questões de orientação contra os hábitos deletérios e também o desenvolvimento da comunicação, da primeira dentição e acompanhar principalmente a questão também preventiva da saúde bucal. Então, assim, a gente faz todo um trabalho de acompanhamento. E é tão difícil uma criança neurodivergente que tem todas as suas dificuldades de ordens sensoriais, principalmente intraorais, comunicação, se comunicar e principalmente fazer a higiene da boca. Então, é esse sempre o meu desafio. É uma luta real, tá? Muito, porque as mães sempre me relatam das crianças que eu acompanho no consultório. Tati, é muito difícil fazer a higiene bucal dela. Exatamente. É muito difícil fazer a higiene bucal dele. Só que tudo isso é um treinamento. E aí entra a aba, né? Exatamente. A aba é a análise do comportamento aplicada, que trabalha exatamente a questão da rotina, da atividade da vida diária. Exatamente. Né? E aí a família também precisa trabalhar em parceria com o terapeuta, com os profissionais da equipe multidisciplinar. Porque se a família não integra neste processo, a gente não consegue êxito no processo final, né? Não existe processo final. É contínuo e progressivo. Mas ao longo do processo, a gente só consegue êxito se houver a união dessa equipe multidisciplinar. Que é família, especialistas, né? E escola. Exatamente. E amparo médico, exatamente, né? É um grupo, é uma equipe multidisciplinar que essa criança precisa. E dentro dessa perspectiva, Mônica, eu quero saber como você pode ajudar famílias com a sua experiência, né? Na prática que você acumulou, de que forma você acredita que você pode ajudar as famílias que acabaram de receber um diagnóstico? Eu acho assim, um dos mecanismos, um dos canais são esse, por exemplo, que nós estamos fazendo hoje, né? Sim. Que é a Fala Tati Podcast, porque é uma forma da gente comunicar, da gente falar, da gente acessar a essa família que está diante de um diagnóstico extremamente, porque a gente fala assim, o filho, né, é como uma viagem, né, que a gente programa uma viagem linda, maravilhosa, de repente o piloto diz que não vai poder pousar naquele país e pousa em outro, né? Eu uso essa analogia. Também, gosto muito também, do Bem-vindo à Holanda, né? E quando você chega naquele universo do desconhecido, né? Porque está fora do padrão, né? Então, o que está fora do padrão, do esperado, o inesperado, causa medo, causa angústia, causa insegurança, né? Então, eu acho muito importante a gente hoje poder ter esse mecanismo, ter essas fontes de informação. Quando a gente também parte para escrever, para a escrita, a gente também está informando. E eu sempre gosto de propagar o que eu aprendi. Então, eu estou sempre falando, eu estou sempre me comunicando. Agora, existem muitos grupos de pais que eu participo, né? Aqui a gente vai lá, a gente coloca todas as questões de informações que muitas coisas que para a gente é normal, precisa de uma fono. Mas muitos pais não sabem qual a função do fonoaudiólogo, né? Então, agora em dezembro nós tivemos... Trabalho fundamental. Fundamental.
9 de dezembro é o dia do fonoaudiólogo. Ah, parabéns. Obrigada. Adiantado. Foi agora, pouco tempo, né? Não, passou. Mas dá para dar o parabéns atrasado e o parabéns adiantado. Então, eu sempre participo de campanhas nessa época também, né? Do 9 de dezembro, para a gente estar informando o que é o fonoaudiólogo, qual o papel do fonoaudiólogo, quais as áreas. Trazer clareza, né? Trazer clareza. E principalmente nessa área da neurodivergência. Não digo só do autismo, da criança neurodivergente. Eu sempre trabalhei também com síndrome de Down e outras crianças dentro da neurodivergência. Então, eu digo, a informação é a coisa mais fundamental. Então, quando a criança chega, como eu tenho as duas profissões hoje, me ajuda muito a trabalhar esses pais nesses dois contextos, né? Da comunicação, da linguagem, da motricidade e de outras questões, né? Sim, te dá uma visão ampliada muito grande dessa necessidade da criança, exatamente. Né? E você falou uma coisa muito importante, que é essa ciência ABA, que é um universo maravilhoso. Eu amo também. A comunicação alternativa também, que eu digo que não é um fim, é um meio da criança se comunicar. Eles se comunicam de tantas formas. De tantas formas. A gente não precisa só da fala. Exatamente. O olhar informa. Exato. O olhar comunica. Exatamente. Né? Eu acho que essa sensibilidade que a fono tem, né? De entender as várias linguagens, né? Exatamente. As várias formas de se comunicar, para mim, é encantador. Eu fico muito encantada com o trabalho do fono, da fono, e eu tento sempre aplicar, né, na medida do possível, estímulos inspirados no trabalho de vocês. Né? Como eu também trabalho dentro da psicomotricidade, outros estímulos. Exatamente. A minha visão do desenvolvimento da criança é ter o olhar holístico. Exatamente. Eu não consigo trabalhar só um ponto na questão do desenvolvimento humano. Eu olho para aquele ser como um ser em desenvolvimento pleno. Então, o meu foco é estimular e desenvolver potencialidades na maior totalidade. Se eu puder estimular aqui corpo, movimento, fala, cognição, tudo que eu puder estimular enquanto psicopedagoga, especialista em educação, eu vou estimular. Exatamente. E isso não vai estar onerando o custo desse atendimento, porque o meu comprometimento é com a criança. Exatamente. Né? Então, tudo que eu puder agregar ao meu atendimento, assim eu farei. Exatamente. Como você faz, como a Aline faz. Exatamente. A Aline é uma maravilhosa, que também passou por aqui hoje. E ela soma a experiência de ser fono e nutri. Exatamente. E Mônica soma a experiência de ser fono e odonto. Gente, só é dobradinha lindo. perfeita aqui hoje. Olha, ontem eu cheguei em casa, eu falei assim, falei com meu filho, eu falei assim, filho, eu estou tão orgulhosa do meu ser fonoaudióloga nessa fase da minha vida, porque eu agora, eu tenho uma forma diferente de lidar com a fonoaudiologia, porque eu amo tanto o que eu faço já há tantos anos, e quando a gente chega em casa e a gente está feliz depois de um dia longo de trabalho, isso é um sinal que a gente faz realmente o que a gente ama, né? Você está no caminho certo. Né? E essa tranquilidade depois de horas de trabalho, esse amor, porque eles nos retroalimentam, né, Mônica? Exatamente. Quando você faz o que você ama, o trabalho, ele não é trabalho, ele não é só trabalho, ele é também uma fonte de amor. Exato. Né? Como eu falo aqui, todo mundo já falou, o afeto afeta. Exato. Quando você trabalha com afeto, quando você se doa por inteiro, quando você está ali inteira no processo. Exatamente. Não tem cansaço, amiga. Não tem. Eu amo fazer isso aqui. Também. Né? Eu amo fazer isso aqui. É um outro projeto paralelo que eu tenho muito amor já por esse projeto. Muito lindo, E eu quero que muitas pessoas tenham acesso a essas pessoas maravilhosas que aqui estão hoje. Né? Que vieram acreditando no Fala Tati Podcast como um agente de informação e transformação. Inclusão sem fronteiras. Exatamente. Levando para a coletividade informações que talvez eles não pudessem pagar numa palestra. Exato. Né? Talvez eles não pudessem. Num congresso, em alguns. Porque nós, profissionais, nós sempre buscamos, né? O conhecimento. Investimos exatamente. Nosso capital intelectual. Exatamente. E estarmos constantemente nos atualizando, ouvindo o que existe de evidências científicas, o que existe mais moderno. Atualizações. Atualizações constantes. Então, eu digo assim, né? A gente não peca por excesso, né? Não. A gente busca o que é melhor para nosso
paciente, para a família, para a escola e para a sociedade, de forma geral. Conhecimento nunca é demais. Nunca é demais, exatamente. Eu sou uma buscadora, eu estou sempre buscando aprender coisas novas. Sim. E eu aprendo muito com cada um dos convidados que Sim. sentam à minha frente e trocam essas informações valiosas. Sim. Todos são fonte de muita sabedoria, Sim. porque cada um dentro da sua área se dedica para oferecer o melhor. Exato. Então eu escolho a dedo. Quem está aqui é porque realmente é muito especial. Que legal, tá? Sinta-se muito especial. Fico muito feliz de Sou estar eu aqui. quem agradece. Minha amiga, olhando para tudo que você construiu ao longo da sua carreira, o que mais te orgulha na sua trajetória dentro da inclusão? Quero que você deixe essa resposta bem clara para mim e depois eu quero que você deixe uma mensagem para pais e mães atípicos que estão cansados, mas seguem firmes, tentando todos os dias. Olhe para aquela câmera ali e me responda. Para essa aqui, ó. Então, Mônica, aqui. Tá. Com relação à inclusão, eu digo que enquanto todos não forem acolhidos, todos não forem respeitados e as pessoas usarem de empatia com as diferenças, nós não vamos conseguir sermos realmente realizados como seres humanos. E é para vocês, pais, eu diria que sempre vale a pena. Nós não podemos nos cristalizarmos. Eu sei que não quero aqui romantizar um diagnóstico e uma criança quando ela vem diferente, quando ela vem atípica. Mas eu gostaria de dizer que é muito importante nesse momento a gente buscar todas as ferramentas, a gente buscar informações para que a gente possa ajudar os nossos filhos. Eu creio que é um momento muito impactante, como também tive essa situação. Mas foi aceitando, acolhendo e principalmente me informando do que me esperava, o que eu poderia fazer de melhor para o meu filho, que me fez não somente uma mãe diferente, mas que me fez uma fonoaudióloga diferente, me fez buscar uma segunda formação e ter o filho que eu tenho hoje. Que é um orgulho. Que é um orgulho. Que é um acadêmico, é um jovem de 25 anos, que domina 3 idiomas. Autista, nível 1 de suporte, que estudou, fez uma universidade pública no Brasil e hoje ele vive fora do país, continua estudando, rumo ao mestrado e trabalhando. E com uma vida independente, porque ele não mora com o pai e com a mãe, ele mora sozinho. E ele dá um banho. Sensacional! E ainda por cima é coautor de uma das obras que eu faço parte, que é Um Olhar para o Autismo. O Vinícius escreve o último capítulo desse livro. E eu digo assim, eu comecei a escrever, Tati, pelo meu filho, por todas as crianças, por cada pai que eu atendo e para muitos que não me conhecem também. Porque eu tenho certeza que um dia, de alguma forma, essas sementinhas aí que eu, você são escrevemos, são os nossos, exatamente, são legados. Vai chegar aos olhos, à leitura de alguma família. Ao coração. Ao coração, principalmente isso. Ao coração. Porque quando a gente escreve, eu sempre digo, é do coração a ciência. Vai do coração. Não é à toa que o livro Além do Autismo se tornou um best-seller em um mês. Exatamente. Né? É porque as pessoas tinham a necessidade dessa informação afetuosa e responsável. Exatamente. Porque todo mundo que se envolveu nesse projeto entrou de coração. Nós não esperávamos resultados assim, mas Deus... Ele coloca a gente onde Ele quer. É verdade. Né? E Ele nos colocou como o livro mais vendido do Brasil. Posso falar uma coisa para você, Tati? Pode. Quando eu saí, fui para São Paulo, encontrei com a Glaucia e falei, esse livro vai ser um best-seller. Amém. Foi assim. Quando nós voltamos de São Paulo, do lançamento do nosso livro, daquele momento maravilhoso. Foi lindo. Eu falei para ela no aeroporto, aqui no Rio de Janeiro, pousando. Esse livro vai ser um best-seller. Porque eu consegui ler e eu falei... Está fantástico. Maravilhoso. É maravilhoso. Isso é um primor. Essa semana eu voltei a ler.
acredita? Eu tô terminando de ler o que eu lancei em dezembro. Sim. E agora eu vou me debruçar nessa leitura aqui, que você também está participando. Estou aqui participando, né? Então, assim, gente, é uma troca de escritoras aqui, de coautoras. A gente tem isso como um vício, uma necessidade. Exatamente. Olha, a gente nunca mais para de escrever, amiga. Não para, não. Porque a gente precisa compartilhar saberes. Exatamente. A gente não pode guardar pra gente as informações que a gente adquiriu. A gente precisa expandir, compartilhar com o mundo, para que o mundo se torne um pouco mais humano, um pouco mais acolhedor, um pouco mais afetivo. Exatamente. Né? Gratidão pela sua presença, tá, gratidão, minha amiga? Você, amiga. Você é maravilhosa. Muito obrigada mesmo por ter vindo participar desse projeto tão potente que vai fazer, já está fazendo a diferença, né, para as pessoas. Muito. Gente, muito obrigada por acompanharem mais essa entrevista com essa convidada maravilhosa. O Fala Tati Podcast continua com a missão de levar informação de qualidade para você que precisa aprender todo dia um pouquinho sobre inclusão, sobre neurodiversidade, sobre o autismo, enfim, sobre todas as questões relacionadas à neurodiversidade. Nós estamos aqui para ajudar cada família, cada pai, cada mãe atípica a se tornar mais forte através do poder do conhecimento. Um grande beijo para vocês. Fala Tati Podcast.